Eu não sei quantos dos irmãos já viu uma piada engraçada. Sobre o ladrão que entrou numa casa e começou a roubar. E aí alguém disse assim: Jesus está vendo você. Aliás, Jesus está de olho em você. Aí o cara levou aquele susto, parou um pouquinho para perceber, mas viu que não aconteceu nada. Ele continuou enchendo a sacola. Aí mais uma vez, Jesus está de olho em você. Aí o cara levou aquele impacto, parou de novo e disse: tem alguma coisa aqui, não é? E aí ele começou a esperar de onde que vinha a voz. Ele fazia de conta, estava pegando alguma coisa para ver de onde a voz vinha. E aí veio de novo a voz: Jesus está de olho em você. E aí ele olha no canto assim, era uma gaiola. E lá dentro tinha um papagaio. Ele disse: quem é você que está falando nisso? Ele diz: eu sou Moisés. Ele disse: qual é o doido que põe o nome num papagaio de Moisés? É o mesmo que pôs no Rottweiler de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre roubo, irmão, sobre o 8º mandamento, é sobre isso. É tão evidente sobre roubo que eu e vocês estamos com algumas chaves na mão. Eu acho que aqui todo mundo ou está com um pacote de chave no bolso, ou está na bolsa. O senhor está com um punhado de chave aí. Então, esse é um problema sério, porque roubo não vai segurar, não. A gente até pensa que pode manter o negócio seguro com a chave aqui. Mas nós podemos ser surpreendidos, chegar em casa e apesar da chave estar aqui, a porta está aberta. Né? Então, a maior evidência de que o homem não é basicamente bom é porque nós carregamos as chaves. Porque se todo homem fosse basicamente bom, nós não precisaríamos trazer as chaves. Né? E quando Deus colocou isto para o seu povo, escrevendo lá nos 10 mandamentos, e esse mandamento está no versículo 15 de Êxodo, Deus colocou algumas realidades para que o seu povo entendesse qual que era a ética do reino. E isso é atemporal. Então a intenção de Deus é que nós pudéssemos administrar as realidades do nosso dia a dia e sem peso. Sem peso. Roubar é o pecado mais comum que tem hoje. É o crime mais comum. E tem roubo sofisticado, como da Petrobras, etc. e tal. Tem roubos que são extremamente arquitetados, planejados, não é? Roubar é um dos pecados mais conhecidos, embora todos nós sabemos que roubar não é uma coisa errada, não é uma coisa certa a fazer. Mas todos nós da sociedade temos leis contra o roubo. Mas determinados tipos de roubo. Mas quando a Bíblia diz que nós não devemos furtar, não devemos roubar, a Bíblia ela é muito mais ampla com relação à questão de roubar. O roubo na Bíblia, esse texto aqui que está dizendo para nós, é um texto que amplia isso.
E nós, quando lemos a palavra de Deus, a gente vai dando a dimensão desse texto. Porque, como eu disse para os irmãos, isso aqui foi uma palavra, um código fechado. E à medida em que o povo de Deus andava com esse Deus, desse código, pessoas vieram e trabalharam esse código, ou seja, diluíram esse código, para que pudessem artigos, para que eles pudessem entender o princípio do que Deus queria. E por isso que quando nós mexemos com Paulo lá no Novo Testamento, ele diz, aquele que rouba, não rouba mais. Então o que acontece? A realidade do povo de Deus é para entender o processo do que Deus queria. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar isso aqui um pouco, para a gente entender o que significa esse mandamento. Esse mandamento, basicamente, ele define propriedade e posse. Precisamos de entender isso. No Salmo 24, verso 1, e Lucas 16, Salmo 24, verso 1, e Lucas 16, 10 e 13, nós temos algumas definições com relação à propriedade e posse. Primeiro texto de Mateus, do Salmo diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Lucas 16, do verso 10 ao verso 13. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Tudo começa, irmãos, com a propriedade e a posse. Quando se trata de propriedade e posse, a Bíblia ensina o que nós chamamos de mordomia. E a gente precisa aprender o que é isso. O conceito meu e seu de propriedade e de posse é um conceito bíblico. É diferente de um conceito que não é bíblico, secular de posse. Por exemplo, no comunismo, o Estado possui a propriedade. No sistema capitalista, o indivíduo possui a propriedade. Na mordomia bíblica, Deus é o dono de tudo. E, portanto, o Estado e o indivíduo são ambos responsáveis perante Deus pela propriedade e pela posse. Então, quando nós passamos para esses textos que nós lemos, nós entendemos que o que Deus está dizendo para mim e para você é que tudo é do Senhor. E é difícil conceber isso, irmãos. Até porque o conceito nosso é nós trabalhamos para ter o que nós temos. Mas nós esquecemos de quem é o gestor de toda a realidade do que temos, é o Senhor. A menos que você tenha herdado alguma coisa e ainda assim Deus deu para a pessoa que deixou para você. E você é um privilegiado por estar na linhagem desse herdeiro, de ser o herdeiro dessa pessoa. Então, de qualquer maneira, Deus está lhe dando algo que Ele deu a outra pessoa. Então, tudo é do Senhor.
Então o conceito é, se nós somos dignos de confiança em lidar com a riqueza mundana, se não somos dignos de lidar com a riqueza mundana, como é que nos confiarão a verdadeira riqueza? Ou se não formos dignos de confiança com a propriedade de outra pessoa, como nós teremos a nossa própria propriedade? Então, a questão primeira que tratar com relação à propriedade é que o que eu tenho, eu sou apenas mordomo. Eu administro. Eu gesto as propriedades do Senhor. E quando isso acontece nas nossas vidas, fica mais fácil você lidar com bens. É mais difícil quando nós achamos que somos proprietários do que nós estamos dentro dele ou dirigindo. Aí a gente precisa de aumentar a questão de chave. A gente precisa ter as nossas chaves, o porteiro precisa ter a chave deles, o banco precisa ter a chave deles, o seguro a chave deles. Primeira coisa, quem é o proprietário e quem é que de fato tem a posse das coisas? Outra realidade desse mandamento é o respeito pela propriedade que o outro está administrando. Deus está dizendo o seguinte, pessoas vão ter uma porção de terra, de outras coisas, para administrar. E você precisa respeitar isso. Tudo é meu, mas cada um que entenda a questão da mordomia, eles estão zelando e têm responsabilidade para isso. E você tem que ter respeito por essa propriedade privada. Quer dizer, o que Deus deu a mim para administrar, vocês têm que ter respeito por ela. O que Deus deu a vocês para administrar, eu tenho que ter respeito. Por isso que a palavra, o começo dessa palavra, o princípio de Deus, é de que Ele é dono de todas as coisas. No entanto, nós somos os gestores, os mordomos dessa realidade. Tanto é que Isaías 51:8 traz um versículo que a gente precisa de riscá-lo aí, para ser o nosso norte com relação a esse 8º mandamento. Pode ler. 61:8. 61. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do povo. Dar-lhe fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Então ele está dizendo aqui que o Senhor faz o quê? Ele é o quê? Ele ama o juízo e odeia o quê? Do roubo. Ou seja, pessoas que arquitetam nas suas mentes, nos seus corações, projetos para roubar. Deus não só diz assim, olha, não roubam, mas Ele disse, eu odeio o roubo. Por quê? Porque Deus tem no coração a realidade de que você é um administrador daquilo. Eu faço sempre o seguinte. Podem roubar-me, e isso já aconteceu pouquíssimas vezes. Agora, ai do camarada que me rouba. Porque a primeira coisa que eu vou fazer é orar e pedir a Deus a justiça dele sobre esta pessoa. Primeira coisa. Senhor, levou as coisas do Senhor que estava aqui em casa, portanto, cuide da pessoa que levou. Obrigado a Deus pelo tempo que ela ficou comigo. Pelo tempo que foi útil a mim. Agora cuido do cara que levou. E esqueço de verdade
e não tenho nenhuma preocupação depois disso. Porque eu preciso entender que se é do Senhor, eu preciso descansar. Eu tenho um princípio comigo, que você já sabe, eu já disse aqui várias vezes, quando nós falamos sobre finanças. Eu peço ao Senhor da seguinte maneira: não me dê nada que o Senhor não possa guardar. Eu não ponho a minha cabeça no travesseiro e fico pensando no Bet Shalom. Deus me é testemunha disso. Nada que eu administro do Senhor, eu me preocupo com isso. É dele. Ele diz que odeia a iniquidade do roubo, ou seja, aqueles que arquitetam para roubar alguma coisa. Então, eu estou dizendo para o Senhor, se o Senhor não pode guardar, eu não vou me preocupar com isso. Agora, não faça isso, você precisa de ter uma certeza de Deus com relação a isso. Eu não estou dizendo para você me imitar. Você primeiro precisa de estar com o Senhor sobre isso. E o Senhor você precisa ter certeza que de fato todas as coisas que você tem é do Senhor. E isso você precisa trabalhar esse coração. Isso leva muito tempo para fazer isso. Tá certo? Então você não vai lá agora, vou deixar. Não. Converse com o Senhor primeiro, trabalhe com o Senhor, viu? Você precisa fazer isso. Não depois você chega aqui e fala para mim, eu levar meu carro, porque eu tirei tudo, o Senhor falou que era para fazer. Eu não estou te falando para fazer isso. É um conceito bíblico que você precisa de conversar com o dono primeiro. Não é? Então você vai fazer isso. Mas, basicamente, dois princípios esse texto e o mandamento traz ao meu coração. Não tome o que pertence a outra pessoa. Basicamente é isso. Não tome para você o que pertence a outra pessoa. A minha mãe já me fez passar cada vergonha de devolver coisas. Por exemplo, eu achava uma bola, quando dava enxurrada, menino pobre sabe onde buscar as coisas. Vocês podem ter certeza disso que sabem. Ó, quando dá aquela chuva pesada, um lugar para achar coisa de brinquedo e assim, fantástico, é naquele lugar onde a enxurrada bate e fica encoradouro de material de lixo. Lá as ruas não tinham asfalto, onde eu morava, então ia juntando galho, tudo, aquela coisa toda. Uma vez eu achei uma bolinha de borracha, que negócio fantástico aquela bolinha de borracha. Cheguei com aquilo em casa. A minha mãe diz assim, aonde você arrumou isso? Eu achei. Achou onde? Mãe, eu achei na enxurrada. Na beirada da enxurrada. Vai devolver. Eu tive que pôr o negócio, a bolinha, no lugar que eu achei na enxurrada. Não passou muito tempo, outro da rua já estava brincando com ela. Esse momento que eu tive vontade de enforcar minha mãe, só que ela não sabia disso, né? É aquele pecado secreto que você faz. Então, quantas vezes, se ela suspeitasse qualquer coisa, devolve. Vai lá e mãe, mas eu achei. Uma vez era 5:30 da manhã, eu ia pegar uma jardineira para ir para minha mãe, a jardineira mesmo, aquele que parece um Chevrolet, né, que carregava galinha, porco, bicicleta, cavalo, qualquer coisa punha lá dentro da jardineira. E eu estava indo, ainda bem que eu estava indo com a senhora. Sabe o que eu achei? Um relógio. Eu sou bom para achar esse negócio. Achei um relógio. Aí ela falou, você não vai pegar, Ezequiel? Minha mãe vai fazer eu devolver. Mas eu vou falar para ela. Era um Mondane. É um relógio. Peguei o relógio. Eu fiquei chique com aquele relógio. Aí eu falei para ela, só vai falar com a mãe? Vou falar com a sua mãe. Eu estava com você, não é possível. Aí, quando eu cheguei, foi para minha avó, fiquei lá na fazenda e tudo. Quando eu voltei, ela disse, cadê o relógio? Falei, não é possível que essa mulher vai mandar devolver esse negócio. Falei, mas a dona fulano falou, mas deixa eu ver o relógio. Olhou o relógio e tal. Você pode ficar porque ela falou que você achou, né?
Então, essa questão. Então, não tome nada que é dos outros. Então, isso, às vezes eu vejo alguns pais, algumas mães, fazendo a criança voltar e devolver um brinquedinho da igreja. Está certo. O princípio não tome nada que não seja seu. Segunda realidade, não retenha o que por direito pertence a outra pessoa. Não é só você tomar, não fique com você. Mesmo que você pegou, vá lá e devolva. É vergonhoso. Eu já fiz isso várias vezes. Minha mãe me fez devolver cada coisa. Eu era muito esperto. Então ela me fazia devolver muitas coisas. Não é? Tem um escritor chamado J.I. Packer. Ele diz o seguinte: não é a vontade de Deus para nós ter qualquer coisa que não podemos obter por meios honrados. Nada que nós temos que não seja por meio honrado, a gente deve ficar com isso em casa. É roubo. Agora, essa questão de roubo é tão séria, irmãos, mas tão séria que a Bíblia diz que o ladrão não vai entrar nos céus. Aí você me diz assim, por que o da cruz entrou? Porque ele zerou em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai nos dizer lá na carta aos Efésios, que em Cristo você pode passar a não roubar a partir daquele momento que aceita Jesus e ser perdoado. Mas o texto diz que o ladrão não herdará o reino de Deus. Você quer ver isso para você marcar lá? 1 Coríntios capítulo 6. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Veja, Paulo está escrevendo, irmãos, ele está escrevendo para ladrões, pessoas que, igual aqui o nosso país, igual, não é? Morar num país como o Brasil é complicado esse mandamento. Nós somos treinados a roubar, irmãos, desde pequenininho. Todos nós. E o pior é que a gente tem argumentos fortes para roubar. Principalmente do governo. Quem é que não argumenta sobre isso aí? Todo brasileiro. Todo brasileiro. Então nós somos treinados desde pequenininho né? Por exemplo, eu vejo muito no supermercado os pais dando uva para a criança que está no carrinho. Isso é roubo. É roubo. Aquela uva eu não paguei por ela. Eu estou chupando a uva do Extra. E sabe qual que é a racionalização? O Extra ganha muito dinheiro. Mas é roubo. Eu já estou ensinando para o meu pequenininho que é roubo. E aqueles que põem alguma coisa no bolsinho dele para ele passar e sem pagar? É roubo. É roubo. Então, nós precisamos entender que roubo, Deus leva esse negócio a sério. Aí o que está aí no texto? Olha, o 9, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, isso aqui é pesado. Mas veja como ele completa o verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, se eu faço, eu tenho que deixar de fazer. Se eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, esse é um ato que eu não devo praticar, irmãos. Isso é algo que eu achei interessante, uma das coisas que marcou. Aliás, eu tenho duas realidades com relação ao Renato.
Renato aqui, que eu gravei muito isso. Quando o Renato chegou para a igreja, logo nas primeiras vezes que ele veio à igreja, nós fizemos um acampamento lá no Sal. E ele se vestiu de Judas. E ficou simpático, né? E aí ele diz, olha, eu não quero ser um Judas na igreja, eu quero ser um discípulo diferente de Judas. Porque cada um tiver os personagens bíblicos, e ele se vestiu muito bem, tá? Se caracterizou muito bem como, ele quis ser um Judas de verdade, eu não sei porquê, ele não disse na época. Então, essa foi uma das coisas, por exemplo, toda vez que nós falamos essa semana, que lá no Bet Shalom, uma das noites vai ser, as pessoas que participarem lá, uma das noites vai ser um personagem bíblico. Então você vai se trajar para o jantar como um personagem bíblico. Tem muitas famílias, pai, filho. Então você vai, já tem gente comprando roupa ou fazendo, para essa noite lá. Então foi uma das noites que eu não esqueço do Renato por essa. Outra coisa que eu não esqueço do Renato é que ele me procurou, porque ele tinha trazido de um hotel, não sei onde, aquela lembrancinha que você tem lá na sua casa. Do hotel. E ele disse para mim assim, pastor, o que eu faço? E eu disse, Renato, o que Deus está colocando no seu coração? Que eu tenho que devolver esse negócio. Ele escreveu uma carta para o hotel e devolveu. É um jogo que ele trouxe. Aí ele devolveu. Tá, foi simplesmente de pegar. E quando ele se converteu, isso o incomodou de tal maneira que ele veio, olha, é uma das pouquíssimas vezes que eu dou um aconselhamento nesse nível. Porque a maior parte dos crentes que leva esse negócio não devolve, fica em casa. Isso é roubo. Está vendo como a coisa aumenta? Então toda vez que eu vou falar sobre isso, eu me lembro do Renato. E ele mandou com a carta para o hotel. Devolveu. Em Curitiba. Até o Curitiba. Você devolveu isso. Pronto. E aí ficou livre. Porque ele entendeu, quando ele fez isso, ele não era crente ainda. Mas foi tão pesado a questão disso na vida dele, que ele devolveu isso. Então, a gente precisa entender da gravidade, irmãos. E a gente fala, até os irmãos poderão falar assim, puxa, mas esse negócio, ninguém vai ser mesmo, irmãos. O que o texto está dizendo para mim e para você, outrora vocês eram assim. O que nós não estamos apercebendo e é do impacto que nós provocamos aonde nós estamos após o momento que nós nos convertemos. Paulo diz, alguns de vós, fostes assim. Ladrão, homicida, tudo isso que está do verso 9 até o 10. Ele está dizendo, aqui tem um punhado de gente, foram adúlteros, roubaram, fizeram isso, fizeram aquilo, sodomitas, fornicadores, todos estão aqui, vocês estão me ouvindo, estão me lendo. Agora, quando vocês aceitaram Jesus Cristo, isso mudou na vida de vocês. Então, a proposta do mandamento é dizer para nós o que Deus pensa sobre isso. Aí você diz, nós moramos num país de ladrões, institucionalizados. Gente, desde quando, agora está pior, até porque tem mais dinheiro para roubar, e mais gente para roubar, e mais recursos para roubar, e ficar mais tempo sem ser descoberto. Leis para encobrir isso, leis para não punir. Então nós somos um país de corruptos, de ladrões. Nós temos pessoas honestas. Não estou dizendo que todos os brasileiros são ladrões. Mas vou dizer uma coisa para vocês.
de roubar calotinha do carro. Por exemplo, meu carro não tem calota mais. Aquela calotinha da Honda, aquilo custa caríssimo. Me roubaram uma, depois roubou outra, depois roubou outra, depois roubou outra. Eu tenho a impressão que é um lugar que eu parava, o cara disse, estou precisando de 4 calotinhas. Eu vou arrumar para você. E compram. Então, e isso não é um cara adulto, isso aí é alguém que pode sentar num passeio, despercebidamente, mete uma chavinha ali e sai aquilo. Caríssimo aquilo. Tanto é que eu não comprei mais, não vou comprar também. Então, é institucionalizado. Por exemplo, nossas crianças colam na escola. E hoje, inclusive com recurso tecnológico. Cola no vestibular de medicina. Tem quadrilhas especializadas para pôr médicos dentro, aliás, alunos dentro de faculdade de medicina. Isso é roubo. Está roubando o direito do que estudou para passar. Roubou a vaga. Roubou a vaga. Eu não paguei por ela, pago ou não, você roubou. Roubou a vaga com mão de obra especializada. Então, isso, o Congresso está cheio. A Petrobras, então, está quebrando. E nós vamos pagar mais caro agora o combustível. É um buraco. Então, o problema, quando eu falo isso, eu estou falando uma contracultura aqui para os irmãos. E não dá ibope esse tipo de mensagem. Porque eu estou falando de algo que a gente tem em casa. Olha, irmãos, eu vou só enumerar aqui, até porque é um assunto que a gente tem todo dia, né? Há nos Estados Unidos, eu peguei esse coisa da pesquisa, eu sempre falo para os irmãos dessa associação de pesquisa dos Estados Unidos, porque eles fazem isso, irmãos, e eles são evangélicos, são crentes. Então, tudo que tem a ver com pesquisas religiosas, eles trabalham com isso. É o Instituto Barna de Pesquisa. É um pastor, né, George Barna, então ele trabalha com isso. É aquele pastor que escreveu Hannah Chaleira. Hannah Chaleira é o nome do livro. Então é que escreveu aquele livro que é o diretor lá. Eu acho que é George Barna, eu sei que é Barna, Instituto Barna. Então é o seguinte, diz que os americanos, eles estão mais religiosos e menos morais. O brasileiro também. Nós nos gabamos da igreja evangélica estar crescendo assustadoramente. Mas nós estamos ficando mais imorais, menos morais. Pode ter certeza disso. Então o que está acontecendo? Nós, muitas vezes, apregoamos uma coisa, defendemos alguma coisa, mas na realidade somos passivos com essa prática. O que tem? O grande problema, irmãos, é que nós não vemos nada de errado com os tipos mais sutis de roubo. E eu vou enumerar alguns aqui para os irmãos. A gente tem, na área de investigação, a definição entre roubo, furto, não é? Então a gente tem muitas vezes essas definições na área de investigação. Mas eu quero, por exemplo, desfalque, é roubo. Eu deposito em você a confiança de lhe emprestar, de deixar uma quantia para você gestar e você dar fim nela, isso é roubo. Deu desfalque. O desfalque na Petrobras, isso é roubo. É roubo, irmãos. A merenda dos meninos, é roubo. Se vai para os meninos pacote de arroz para dar a comida para as crianças na escola, e eu levo esse pacote de arroz, faço meio só, e a cozinheira leva meio, é roubo. É roubo. Por exemplo, eu não quero discutir o mérito da questão,
Mas o fuzilamento desse menino na Indonésia deu várias discussões, né? Inclusive a intervenção da nossa presidente, etc. e tal. Mas, irmão, se eu tenho um país que tem leis e se quebrou, problema de quem quebrou a lei. O problema é que nós brasileiros, nós quebramos. Ó, quantas pessoas estão aí? Está na internet. Ó, você quer tirar ponto da carteira? Ó, a minha única maneira de você tirar ponto da carteira é fazer riscar. Vai para o curso. Você perdeu a carteira, vai para o curso. Não tem que tirar ponto da minha carteira. Ó, se eu levei ponto, se tem ponto na minha carteira é porque eu paguei multa, eu levei multa. Isso é roubo, irmãos. Roubo do direito, roubo da justiça. Então nós fazemos, vem disfarçado o roubo na nossa casa. E a gente acaba consentindo isso como crente. Esquecemos do princípio de que a palavra do Senhor está dizendo para eu não roubar, extorquir. Quantas vezes nós passamos, por exemplo, dirigindo, o cara vai extorquindo. Isso é roubo. O policial que deveria estar zelando por mim na estrada está me roubando. Isso é roubo. Isso tinha que dar expulsão da polícia rodoviária. É roubo. Eu tenho um irmão crente, presbítero, muito crente. Ele foi mandado para o serviço burocrático da Polícia Federal porque ele não aceitava suborno. O senhor vai ser multado. Ele passava já o dinheiro junto com o documento. Falou, não, o senhor vai ser multado, o senhor está tentando subornar um oficial. Caneta, ele deu tanta multa que eles mudaram ele. Crente. Você sabe quem é? Muito crente. Está aposentado agora. Então, essa postura, e o menino foi meu presbítero, corretíssimo em tudo. Então, a gente precisa, como crente, fazer isso. Publicidade mentirosa. Por exemplo, a igreja televisiva, essa neopentecostal, faz uma publicidade mentirosa. Eles estão vendendo coisas que não pode entregar, irmãos. E as pessoas pagam por isso. Isso é roubo. Isso é roubo. Isso é roubo, irmãos. Publicidade mentirosa. Eu digo que a minha igreja vai promover alguma coisa na vida das pessoas, elas pagam para isso, e aí a fé, quando chega, porque você não teve fé. Quer dizer, veio para entregar o pacote, esteve na sua porta, mas você não abriu a porta, você não entendeu. Só fez de conta que foi. Quer dizer, a culpa não é do entregador, porque não tinha nada para entregar, porque não é assim que funciona. Então a igreja está fazendo a propaganda mentirosa. Isso é roubo. O princípio cai aqui da mentira. Empregadores também roubam. Pagam pouco aos seus trabalhadores. Outros retêm o salário para ganhar um pouco mais. Olha, irmãos, uma das maiores tristezas que eu tive, eu tenho muitas tristezas com a igreja. E uma delas, que eu tive assim muito mesmo, porque quando você mora no Nordeste, você acaba tendo uma humanização da vida. Porque a vida, ela é tão, assim, tão maltratada, tão sofrida, que você acaba vivendo lá e concebendo as tristezas, as lutas daquele pessoal. Eu sofria muito para ficar lá, irmãos. Eu vejo, agora viajo passeando, mas olha, eu não gosto, de verdade. Eu gosto do povo nordestino, mas quando eu vou, eu gosto de ficar em casa, porque uma coisa é você ir para um resort, é você ir para um hotel 5 estrelas. Outra coisa é você viver com aquele pessoal que é explorado todos os dias.
Você pode olhar no Recife, em qualquer cidade, Caruaru, que tem uma feira livre, aquelas carroças que burro puxa, aquele pessoal começa de madrugada, irmão. Aliás, eles não dormem. Aqueles pneuzão de aro 15, aro 13, eles estão puxando aquelas carroças. E eu já vi empresário crente retendo o pagamento daquela. Isso é roubo. Por exemplo, uma pessoa lá, amiga nossa, eu sempre tive acesso a essas pessoas, tive muito carinho para a pessoa. Eu não importo que carro você está dirigindo, aonde você mora. O meu carinho é por você. Muitos dos irmãos têm carro, que eu nem sei que carro que você tem. De verdade. Às vezes está aí fora, a pessoa fala, nossa, que carrão de quem é? Eu falo, meu irmão, não sei. Não sei mesmo. Eu não tenho preocupação de saber disso. Porque meu relacionamento são com as pessoas. E aí nós estávamos lá fora, e uma mulher veio e pediu, se eu não tinha alguma coisa, se a Simone não tinha, nós estávamos na Alpendre, ali na Maris de Barros. Você vai lembrar disso. Aí eu te perguntei assim, mas a irmã não está vindo de passar roupa para a irmã? Aí ela disse, mas ela disse que não tem dinheiro. Tem sim, é pessoa rica. É reter o salário do jornaleiro. A Bíblia diz que é pecado fazer isso. Quer dizer, eu estou com dinheiro no bolso e digo para a pessoa que trabalhou para mim, eu digo só, você vem depois para receber. Isso é pecado, isso é roubo. É roubo. Quando você quer explorar o cara que vai gerar a sua empresa, isso é roubo. A Bíblia está dizendo, nós vamos ler textos. É roubo. Eu seguro as coisas. Por isso, meu irmão, a Bíblia diz, não se amordaça a boca de bulho milho. Eu sempre levo na cabeça, irmãos, mas eu prefiro eu levar do que a pessoa. Eu sempre pago adiantado. E um tal de pessoa que me dá muito prejuízo é o pedreiro. Porque eu pago o pedreiro. Você nunca trabalhou para mim, né, Geraldo? Eu pago o pedreiro e às vezes eu pago adiantado. Eu não consigo ver o camarada trabalhando e falar para mim assim, rapaz, olha em casa, eu pago adiantado. Esse mundo fala, mas você precisa de aprender. Aprender como? Eu prefiro o cara levar o meu dinheiro e ser excomungado do que eu ser a vítima do negócio. Não segura o dinheiro do jornaleiro. Se você olha que o cara está vendendo o almoço para comprar a janta, adianta o dinheiro para ele. Se ele levar o dinheiro, é do senhor. Diga para o senhor levaram o teu dinheiro. Dê um jeitinho nesse cara. Irmãos, olha, isso funciona. O que eu tenho não é meu, eu só administro. O conceito de que eu não possuo nada, estou administrando, que vai passar para as mãos das minhas filhas, dos genros, lá na frente. É problema deles. Enquanto nós estamos com isso, é problema nosso. A hora que eu transferir para elas, é problema delas. Elas vão prestar contas ao Senhor. É assim que a gente precisa trabalhar. Outra coisa do lado do empregado. O meu irmão falou alguma coisa com o empregado dele e eu falei que achei que ele era muito duro. Mas ele disse, sabe por que você é pobre, cara? Porque você é desonesto. Deus não abençoa a desonestidade. Você está ganhando o meu dinheiro sem trabalhar. Então, se o empregador está roubando do empregado por não pagá-lo dignamente e em dia o salário dele, o trabalhador está roubando do empregador se ele é contratado para trabalhar o dia todo e não trabalha. Mossega. É o que mais a gente vê. Você pode dar uma olhada por aí. Bate papo. Vai isso, vai ao banheiro um punhado de vez, vai isso, tal. Eu fico com vontade de matar o cara. Fala, gente, como é que o camarada tem coragem de no final do dia dizer que o dia dele valeu R$120?
Porque você olha, fala assim, rapaz, não tem jeito, não cumpriu. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, se eu emprego, eu tenho que cumprir o meu papel de empregador, senão eu estou roubando ao empregado. Mas igualmente, o empregado contratado tem que trabalhar o dia. Se ele for contratado para trabalhar 8 horas para ganhar R$120 por dia, ou se ele foi contratado para fazer a faxina da casa e ganhar R$100 por dia, eu acho que agora já mudou, 120, né? É 120. Tem 100 também? Então pronto, ninguém fala menos de 100 hoje, né? Então, precisamos fazer isso. Vamos ler alguns textos, irmãos. Aí passa pela balança, né? O ladrão de reputação. Quem é o ladrão da reputação? É o camarada que esparrama aquilo que não é verdade. Gente, perder a reputação, o nome é o nosso maior patrimônio. Se alguém esparrama uma fofoca sobre nós, está roubando a sua reputação. Essa é a dimensão do 8º mandamento. Vamos ler alguns textos. Deuteronômio 24, 14 e 15, Levítico 19, 13, Jeremias 22, 13, Tiago 5, 4. Pega um só. A hora que eu falar, você levanta e lê, né? 2 Tessalonicenses 3, 10 e Provérbios, esse você vai ler, você lê em casa, Provérbios 24, 30, 34. Vamos lá, Deuteronômio 24, 14. Quem achou pode ler. 14 e 15. Fique em pé e leia bem alto. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Está vendo como que é o negócio? Gente, paga a sua faxineira no dia que ela terminar. Nem todo mundo tem uma folga financeira para esperar o final do mês. Essas pessoas, elas trabalham no limite. Faça isso para você ver como elas trabalham bem. Façam isso. Por exemplo, o Robson trabalha comigo, trabalhava e foi embora, uma pena, que o Robson é meu pé de boi, né, irmão Zé? Ele falava, eu chegava no final, Robson, você não está precisando de dinheiro? Não, porque eu tô... Não, Robson, você vai comer o quê? Você vai pôr gasolina como? Não, mas não vai. Não vai, Robson. Quanto é que você precisa? 200, olha, você vê, o cara tá... Então, são coisas que você, empregador crente, precisa fazer isso. Para quê? Leia o finalzinho do texto. Para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Senhor, dá um jeito nesse desgraçado e miserável. Ele está comendo bem, aqui eu estou comendo farofa pura. Dá um ovo para esse menino comer, leva para casa. Gente, nós precisamos tratar. É assim que a gente conquista as pessoas. É assim que nós damos o nosso testemunho de crente. Mas vocês acham que eu não falei com aquela pessoa? Falei. Falei, deixa ser miserável. A pessoa passou roupa na sua casa, mas quem deu a janta para ela fui eu. Falei. E naquela época eu dizia, hoje eu sou polido, irmãos. Hoje eu não falo para vocês um punhado de coisas que vocês precisam de ouvir pessoalmente, porque eu não tenho mais coragem de fazer isso. Mas aos 28 anos, 29, eu dizia para qualquer pessoa aquilo que eu entendi que Deus queria dizer para ela. De público, se fosse público ou pessoalmente. Eu disse, fui lá.
E diz, largue de ser avarento. A pessoa passa com a barriga no ferro, e naquela época tinha só aquele ferro esquentado mesmo, não é esse cara a vapor. É aquele ferro que emagrece, uma mala de roupa, não precisa nem ir para academia, não é? Então, eu cheguei de lá que você é miserável. Você sabe que aquela pessoa tem criança em casa. O jantar desse foi lá de casa. A Simone, não nem lembro mais o que a Simone pegou. Mas o jantar desse pessoal pobre no Nordeste é simples. É um pacotinho de cuscuz, com um pedacinho de queijo de coalho, e uma meia dúzia de ovos, e uma xícara de café. E é forte esse negócio. A gente precisa, porque senão o cara vai chegar em casa e eu dar uma olhada. Eu não quero que nenhuma pessoa que trabalha para mim vá diante de Deus e fale, Senhor, meta a mão naquele homem que fica pregando lá na frente. Não quero isso. Eu quero assim, que o cara cruze comigo e faça, eu roubei R$1.000 desse pastor. Às vezes quando vem pagar, fala, não precisa não. Eu tenho certeza que você já pagou esse 1.000 muito pior do que, pode ficar. E 1.000, eu tenho um punhado de 1.000 por aí, irmãos, 500. Acabei de levar um de 2.000 essa semana. Também. Pode ler. Pode. Não meterás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás, de todo a abominarás, porque é amaldiçoado. Acã. Não traga nada para casa. Trouxe para casa, Deus puniu todo arraial de Israel. Não leve. Não ponha nada. Irmãos, assim, se Deus pesou seu coração sobre alguma coisa, livre-se disso. Põe fogo, devolve, se você não quiser complicar. Porque às vezes você vai tentar consertar e fica pior. Use o bom senso. Se eu vou contar, esse cara vai dizer, puxa, esse cara vai dizer, puxa, como o pastor me roubou esse negócio há 20 anos atrás, eu prefiro queimar esse negócio, né? Às vezes você vai consertar, fica pior. Use o bom senso. Tira esse negócio da sua casa. Tira esse negócio da sua casa. Levítico 19:13. Vai abrindo aí, irmãos. Jeremias 22:13. Tiago 5:4. 2 Tessalonicenses 3:10. Provérbios 24. Aí você vai ler em casa. 30, 34. Porque vai bater na mesma tecla. Levítico 19:13. Pode ler. Olha aí, leia de novo, minha irmã. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Completando o outro texto lá, olha. Antes do pôr da tarde, olha que ele foi embora, deu dinheiro para ele passar na panificadora e levar o pão para casa. Ou seja, não atrase o pagamento do seu trabalhador. Não atrase. Primeira pessoa a receber é a pessoa que trabalha para você. É a pessoa que gesta a sua empresa. É a pessoa que faz acontecer os seus lucros. Que limpa a sua casa, que lava a sua roupa. É o primeiro a ser pago, irmãos. É primeiro do que a pizza. Porque às vezes a gente banca uma pizza e o desgraçado vai embora sem comer em casa. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Não fique, ela está aí. Não fique. Jeremias 22:13. Pode ler. Quem achar pode já começar lendo. Alto. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, e se vale do serviço do seu próximo, sem paga e não lhe dá o salário. Ai dele, deixa que eu vou cuidar com a casa desse camarada. Ele constrói a sua casa, constrói a sua fortuna, constrói a sua empresa em função do outro, aliás, em detrimento do outro. Pode deixar que Deus vai cuidar dele. Irmãos, a gente
Eu não sei, crente, a gente convive tanto com essa questão religiosa que a gente acha que esse negócio aqui é brincadeira. Não é assim, a gente convive tanto, fala em Deus e tal, e acha que ele é um bonachão. Mas ele está dizendo, deixa comigo esse camarada. Quando cai alguma coisa, irmãos, vocês podem ter certeza, eu nem arrepio. Nem arrepio. E às vezes sou levado a orar para glorificar a Deus pela sua justiça. Agora eu faço isso em segredo. Faço isso em segredo. Digo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já está visitando. Tiago 5,4. Quem está colhendo, quem está fazendo gerar toda a produção, irmãos, isso chega ao coração de Deus. Em momento nenhum, Deus avaliza qualquer abandono que a gente faz com pessoas que nos ajudam. Em área nenhuma. As pessoas que nos ajudam a ganhar o pão de cada dia, irmãos, essas pessoas precisam ser extremamente abençoadas e valorizadas. Abençoadas e valorizadas. Mais um, né? 2 Tessalonicenses 3,10. Veja, irmãos, que nós passamos do Antigo Testamento para o Novo Testamento na mesmo ritmo de linguagem. Não tem isso falar assim, porque isso é do Velho Testamento. Não, isso é bíblico. Não é? Pode... 2 Tessalonicenses 3,10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Está vendo aí? É pessoa que roubam-nos porque não quer fazer nada. O ladrão é assim, irmãos. O ladrão, ele quer que você trabalhe para ele. Então, ele fica comendo às suas custas. Por isso que eu falo assim, quando você for dar alguma coisa, tenha critério, porque senão você está mantendo alguém que não trabalha. Você trabalha. Muitas vezes eu falei assim, eu tenho um quintal aqui, você quer carpir? Se você quiser carpir, eu te dou o dinheiro. E às vezes faz até mal feito, mas eu dou assim, o cara fica suadão, trago água, tal, e ele ganhou o dinheirinho dele. Né? Mas quem não trabalha não come. Então se o cara rouba, então ele vai, um momento Deus vai pará-lo. E aí eu queria que vocês lessem em casa também Efésios capítulo 4, verso 28. Aquele que roubava, que não rouba mais, trabalhe, faça um trabalho honesto, para um salário honesto, faça algo útil, trabalhe de modo que você seja capaz de abençoar outras pessoas, não é? Eu não vou falar muita coisa, irmãos, até porque vocês já entenderam. É muito mais amplo do que o pessoal para falar, mas eu não sou ladrão. Mas começa a pensar algumas coisinhas que estão acontecendo. Diga, meu irmão. Pode, meu irmão. Está roubando. Está roubando. Está roubando. Roubando o governo. Aí justifica, esse governo também rouba da gente. Eu não preciso justificar o ladrão. Eu não preciso, aquilo que eu disse domingo passado. Quando eu me comparo com os outros, aí eu posso baixar o nível. Mas quando eu comparo com o padrão de Deus, eu fico muito aquém. E a gente precisa de... Eu não posso ficar olhando, porque se eu ficar olhando, irmãos, para o governo, aí eu vou virar uma tranqueira. Porque você baixa o nível, você não chega lá. Esse é o grande problema nosso como igreja. É porque às vezes, nós enquanto igreja, nós esquecemos o nosso padrão que é o Senhor e começamos a olhar para as pessoas. Eu sempre dizia assim, as minhas meninas é da geração das filhas do Barone. Aí as minhas meninas falavam assim, eu falava, não. Ela diz, mas as filhas do Barone vai.
não tem nem, eu não chamo Baroni. A Ciro do Soval, eu não chamo Walter. Então o problema é que nós somos, por natureza, comparar com as pessoas, em vez de compararmos com o padrão de Deus. Então, porque justifica, racionaliza, bandido, tal. Por isso nós estamos nesse buraco sem fundo, irmãos, na administração pública brasileira e política. É um buraco sem fundo. Eu tenho uma empresa que presta o serviço à prefeitura, mas como a prefeitura leva um tempo e tem um punhado de ladrão lá dentro, eu vou super valorizar, faturar o que eu estou vendendo. E aí o outro já passa para outro, aí vira um buraco igual nós estamos. E vocês vão ver, irmãos, quando nós chegarmos no fundo, porque nós ainda não estamos no fundo. Nós estamos dentro de uma bolha sustentada porque eu não sei. Vocês vão ver a hora que ela explodir. Aí vocês vão ver onde nós vamos parar. Porque não pode, irmão. Olha, vocês sabem disso. A administração, os princípios de administração, ela é micro e macro. Os mesmos princípios que eu aplico na micro, eu tenho que aplicá-los na macro. E não tem jeito, irmãos. Não fecha, não bate. Do jeito que nós estamos levando, nós não vamos suportar. Eu fico pensando assim, por exemplo, eu não consigo falar com o Ivan com relação a ar-condicionado. Todos nós estamos comprando ar-condicionado. E a tônica agora, no meio dos vendedores de carro, é o seguinte: se o seu carro não tem ar-condicionado, fique com ele para sempre. É casamento civil. Então, o que está acontecendo? Nós estamos assumindo, e esse calor requer isso, quem tem um pouquinho mais, ou que até que não tem, está fazendo o sacrifício de pôr um ar-condicionado no quarto, pelo menos para dormir bem. Agora eu fico pensando, e a energia para isso? Cadê a água para sustentar esse negócio? Gente, é meter o joelho em terra e dizer: Deus amado, não olhe pela iniquidade do teu povo, nem pelo povo brasileiro. Tenha misericórdia. Essa deve ser a minha e a sua oração. E aí, irmãos, cada um de vocês na sua área começa a pensar o buraco que está lá. Que a gente está tapeando com band-aid. Começa a pensar dentro da sua área. Como a minha visão é uma visão pastoral, profética. Então, eu estou olhando esse caos que está aí. Embora eu entenda que Deus vai nos sustentar. Eu não sei de onde vai vir, mas nós vamos ter o que precisamos para continuar caminhando. Ele vai fazer isso. Não faça extravagância, não faça dívida alta, porque a coisa está caminhando para algo muito ruim em 2015. Né? Eu imagino que não queria estar no coração e na mente de nenhum desses gestores nossos aí, porque a coisa está muito feia. Sinalizando muito feio. Então, irmãos, é o Senhor. E eu não sei não se Deus está com a mão sobre a gente. A gente precisa de orar, pedir a Deus misericórdia e clamar como os servos do Senhor no passado fizeram. Clamaram por misericórdia, confessaram o pecado dos outros. Você vê Ageu, esses homens, tudo confessando o pecado dos outros. Jeremias chorando o pecado dos outros. Todo mundo: Senhor, perdoa meu avô, meu pai. Começa a clamar, porque nós precisamos de clamar, irmãos. Né? Roubo, a roubalheira. O país, isso você encontra até nas igrejas, irmãos. É um negócio complicado. Eu contei para vocês um dia desse, que eu fiquei sabendo, a pessoa que pagava o INSS de um pastor que passou tanto tempo na igreja, ficou com dinheiro, na hora dele aposentar não tinha pago. Isso tinha no colégio apostólico, irmão. Judas era um ladrão. E era o tesoureiro do grupo, era o tesoureiro do colégio apostólico. Não pensem vocês que isso, não, isso tem desde lá. Quer dizer, embora Jesus sabendo, o cara ficou lá. Quer dizer, o cara que
reclamou porque quebrou um vidro de perfume caríssimo para ungir os pés. Não é porque ele queria dar aos pobres, aquilo é porque foi menos para ele roubar. Então, essa questão de roubo, irmãos, ela é só racionalizar, você rouba também. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, seguir o padrão de Deus. Deus está sendo glorificado nisso, eu estou puxando para minha casa a maldição ou bênção ao fazer isso. As pessoas que estão trabalhando comigo, a quem eu estou pagando, a quem eu tenho a capacidade de dar o salário, de pagar, essas pessoas estão agradecendo a Deus pela minha vida. Elas ficam felizes no final do dia, no final do mês. Eu as abençoo dando a elas o trabalho. Então nós precisamos fazer isso, irmãos, de uma maneira muito especial. Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto, Recife, São Paulo, Cali, Jaú e Pirassununga. Cali é o quê? Espanha? Hein? Cali. Hein? Colômbia. Vou falar em Colômbia. Vai mesmo? Que dia? 26 de março. Então até lá você vai trazer para mim aquele... Os irmãos vão apreender um trabalho missionário na Colômbia. Então vão trabalhar lá no meio. Então pedir a Deus para abençoar o coração da esposa, do filho, porque o irmão está sentindo que deve ir lá. Então vamos orar. Não vai só ele vai com a equipe. Mas depois ele vai passar os detalhes, nós vamos orar por eles, tá bom? Vamos colocar em pé, vamos orar, irmãos. Vem, nós trabalharemos o 9º mandamento. Pai querido, obrigado pela tua palavra que é normativa. A mesma petição que fizemos no início, vamos fazer agora. Ajude-nos para cumprirmos a tua palavra. O Senhor nos conhece e sabe quem somos. E às vezes nós incorremos nestes erros. Incorremos, ó Deus, nesses roubos sutis em nossas vidas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe-nos para que possamos dar testemunho fiel da Tua palavra através das nossas vidas. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos.